Olá, queridos alunos! Bom, a gente continua agora as nossas discussões sobre a história do direito brasileiro, especialmente sobre o Brasil colônia. Na aula passada, eu fechei a aula fazendo uma discussão com vocês a respeito de como era desregulada a relação de exploração das metrópoles, principalmente no caso de Portugal, da metrópole portuguesa, explorando a colônia brasileira, já que o pensamento de Portugal era de centralização de poder, de busca de riquezas para o seu Estado europeu, e o que se discutia muito era sobre a legitimidade da entrada nessas terras e a tomada dessas terras. Evidentemente que todo o direito, a ciência, a história vão acabar fundamentando a reafirmação do poderio dos Estados europeus de poderem explorar essas colônias da forma como desejassem, seja pela aculturação dos povos, pela violação deles, pelo não reconhecimento da mesma condição de humano dos povos originários das Américas para poder se instituir um sistema que fosse legitimado pela ausência de europeus aqui na América. Por isso, o fato de não terem europeus e de existir uma forma diferente de viver, ser, pensar nesse sistema originário aqui, eles entendiam que eram extremamente livres para poderem tomar essas terras, e muitos de vocês, não sei se acabaram estudando o direito, a história do Brasil desse jeito, mas na minha época se discutia muito assim, não tinha ninguém que morava nas terras das Américas, as terras não estavam povoadas, só tinham alguns índios por lá, mas não tinha muitas pessoas, e por isso os portugueses, os espanhóis, os franceses vieram e tomaram essas terras para eles, já que elas estavam inabitadas. É impressionante como que o relato da história e a forma que se interpreta a história diz muito sobre essa relação, que é a continuidade do pensamento do que a gente estava discutindo na última aula, essa relação de colonialismo. Então, começando a aula de hoje, discutindo aí sobre o Brasil colônia, é interessante a gente pensar sobre uma das principais características que eu falei rapidamente na última aula, mas que são contundentes para pensar tanto um modelo de Estado moderno, e aí uma observação que quando eu falo Estado moderno, eu estou querendo necessariamente falar sobre um Estado centralizado, que tem uma formação de poder voltada para essa percepção aí de um poder colocado nas mãos de um monarca, né? E aí, quando a gente pensa sobre as características do direito e sobre o fundamento de existência do direito dessa época, a gente vai perceber claramente como que o sistema era todo montado justamente para fazer com que se justificasse e se legitimasse através da lei, da força e da própria busca de poderio econômico a usurpação dos interesses, das propriedades, que nem eram vistas como propriedades para eles, mas de tudo aquilo que legitimamente eram dos povos originários, que vão ser até chamados de índios de forma equivocada, já que grande parte dos exploradores das Américas inicialmente estavam buscando um novo caminho para as Índias, né? A gente fez essa discussão sobre a visão de Cristóvão Colombo quando chega às Américas e acredita estar na Índia. Tem alguns livros que relatam que, inclusive, ele morreu acreditando que tinha encontrado um novo caminho para as Índias, só que era uma parte das Índias que ele desconhecia, que não era aquela que ele desejava, sendo que estava num novo continente. É interessante porque quando a gente fala sobre colonialismo, tem até um autor português, e aí até epistemologicamente isso é bastante crítico, porque a gente está buscando ficar decolonial, ou seja, lutar contra esse sistema colonizado, mas tem um autor que pensa muito sobre essa relação de como os europeus foram usurpadores das identidades, dos direitos, da propriedade,
da cultura e da humanidade dos povos originários da América. E esse autor é Boaventura de Souza Santos. Não sei se vocês conhecem, mas vale a pena conhecer as suas obras. O Boaventura, ele vai dizer que o colonialismo tem como principal característica a recusa de tratar o outro como igual. Qual que era o fundamento que existia no Brasil colônia que legitimava que os portugueses fossem donos do Brasil? Era justamente o tratamento de todos aqueles que aqui estavam, que eram do chamado Novo Mundo, como seres que estavam sujeitos a seres superiores. Então, a recusa de tratamento de forma igualitária, de forma igual, faz com que se comece a ter essa retirada da atribuição de direitos a essas pessoas. E é justamente por isso, de forma alguma eles imaginariam em achar que seria legítima a retirada de terras, de propriedades, de poder, de autonomia daqueles que ele enxergasse como iguais a eles para atribuir a condição de serem sujeitos de direito. Isso é muito interessante, né? Porque quando a gente fala sobre a percepção da concepção, que é o que vocês discutem muito lá na análise de proteção de direitos humanos e direitos fundamentais. Quando eu concedo um direito para o outro, é porque eu enxergo nele a mesma humanidade que eu enxergo em mim. Até hoje, a gente tem muitas pessoas, e a gente percebe isso na atualidade, na contemporaneidade, que não enxergam em certos grupos e no outro a mesma condição humana que ele enxerga nele. Por isso que a gente tem até um ditado no Brasil que é: para os meus amigos tudo, para os meus inimigos a lei, né? Como se fosse assim, olha, quem é meu amigo, eu enxergo como eu e eu permito todos os privilégios possíveis. Quem não é meu amigo está distante de mim, e essa inimizade, inclusive, pode nem ser uma relação afetiva, mas uma relação de reconhecimento de humanidade, eu vou explorar. E é exatamente esse o fundamento que se tem para a análise do colonialismo. Boaventura vai falar muito bem sobre isso, principalmente quando ele fala sobre a noção de que a base do colonialismo vem da recusa de tratar o outro como um sujeito de direitos, como um outro, como um igual. Né? E aí o que a gente vai perceber é que a partir do momento que eu entendo que o outro não tem os mesmos direitos que eu, porque ele não é igual, eu passo a subjugá-lo. Essa é a base do colonialismo. A não percepção de que os povos que aqui estavam nas Américas eram tão sujeitos de direito como os povos europeus fez com que se legitimasse as práticas coloniais, violadoras, escravizadoras, que fizessem com que essas pessoas fossem tratadas como objetos passíveis de manipulação e não como sujeitos de direito. Infelizmente, a nossa história começa assim. A nossa história começa com uma relação de invasão, de um grande genocídio que foi praticado nas Américas, porque vários povos foram dizimados com a invasão portuguesa, europeia, e em função dessa não percepção do outro como um sujeito de direitos, a gente vai ter um tratamento muito díspare dessa relação, que é a base aí de toda a economia colonial, né? A função e a percepção de que a colônia e de que todos que aqui estão na colônia têm a obrigação de servir aqueles que são do velho mundo, aqueles que são mais sábios, mais poderosos, mais economicamente bem-sucedidos, mais poderosos militarmente. Né? E aí, o que eu vou colocar? Eu vou colocar para o outro uma condição de ser visto e ser tratado como mais fraco e pior do que eu, para eu legitimar as práticas de exploração dessas pessoas.
Nesse sentido, um grande crítico, né, é Boaventura, porque ele vai falar inclusive de uma proposta de tratamento das pessoas de forma verdadeiramente igual. Ele vai falar o seguinte, eu até coloquei a citação aí para vocês. Temos o direito de ser iguais. Essa é a base da crítica ao colonialismo. Temos o direito de ser iguais, quando a nossa diferença nos inferioriza. E era exatamente isso que o colonizador fazia. Ele estabelecia a diferença para inferiorizar o colonizado. Então, olha, temos de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos de ser diferentes, e temos o direito de ser diferentes, quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza desigualdades. Nossa, professora, bonito, mas vamos pensar sobre isso com calma? Vamos. Olha, ele está dizendo o seguinte, que a base de toda crítica de um sistema colonial é estabelecer que para não termos esse colonialismo, necessariamente a gente precisa entender que todos têm que ter direitos iguais. Qualquer tipo de diferença que seja criada para poder inferiorizar um grupo, ela tem que ser finalizada. A pessoa precisa de igualdade para ter igualdade de direitos. Então, não posso usar a diferença do outro para inferiorizá-lo. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso obrigá-lo a ser como eu, porque essa é outra forma de violência, né? Estabelecer que a única forma de pensar, falar, se expressar, viver, entender o mundo é sob a minha ótica. Então, quando a igualdade for uma igualdade violenta e descaracterizar cada pessoa, aí é necessário proteger a diferença, não para inferiorizar, mas para permitir que cada um seja igual, para ter acesso a direitos, mas que tenha também o direito de ser diferente para ser respeitado na sua própria identidade. Então, é a discussão aí que o Boaventura de Souza Santos traz para a gente. Bom, outra crítica interessante, eu vou fazer uma aula só sobre a teoria do Milton Santos para poder discutir com vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas Milton Santos é um geógrafo brasileiro, já falecido no início dos anos 2000, que discute historicamente, geograficamente, o movimento e a história do Brasil e do mundo. Quando ele fala sobre essa época do Brasil colônia, ele chama essa época da primeira globalização do colonialismo. Então ele diz o seguinte, que a gente tem um sistema chamado de descobrimento das Américas, mas que na verdade foi uma invasão. E ele mostra dados para isso, né? Mostrando, olha, os territórios aqui do Brasil, de toda a América, eles não estavam desocupados, como muitos historiadores falavam, né? Quando relatam a história sob o olhar europeu. Eles falavam assim, olha, os territórios estavam desocupados, não tinha ninguém nesses territórios e por isso vieram os europeus e tomaram essas terras para eles e desenvolveram, exploraram. Não. Milton Santos vai mostrar que de 1500 a 1600, 70 milhões de nativos foram exterminados nas Américas. 2.000 línguas desapareceram. Não foi porque foi um descobrimento, foi porque foi uma invasão violenta e genocida que levou à morte de muitos grupos civilizacionais. A concepção de ideias de uma colonização portuguesa, ela vinha dessa percepção de dominação econômica, de dominação ideológica, de dominação religiosa, entendendo que Portugal vinha com uma busca de uma contra-reforma, né, para reafirmar o poderio da Igreja Católica, através da Companhia de Jesus, um caráter romântico dessa relação do rei como representante de Deus na terra.
e um pensamento que tinha a noção de que eu orava, eu honrava e eu cumpria o que era estabelecido pela religião, obviamente obedecendo o representante de Deus na terra, que era o rei. E aí eu tinha que obedecer às determinações econômicas, seguir as tradições, os costumes, e necessariamente ninguém poderia se rebelar contra esse status quo que tinha um fundamento religioso, né? Sérgio Buarque de Holanda, outro autor também muito interessante da gente estudar, ele vai falar sobre as raízes do Brasil. E quando ele fala sobre as raízes do Brasil, ele faz uma diferenciação entre o modelo de colonização portuguesa e o modelo de colonização espanhola. Ele vai dizer que tinha uma colonização que era semeadora e uma colonização que era do ladrilhador. A América Espanhola, segundo Sérgio Buarque de Holanda, tinha um fundamento de ser do ladrilhador. Tanto que em 1538 é construída a primeira universidade no México. Então já se tinha a primeira universidade. E durante a colonização espanhola foram construídas 23 diferentes universidades para se desenvolver o conhecimento. Então eles tinham uma intenção, além de explorar, também de construir algo nessas novas terras. Atenção que eu não estou exaltando colonização nenhuma, tá? Inclusive essa do ladrilhador, por mais que pareça interessante, bem intencionada, ela também era violenta, porque ela estabelecia um acesso à universidade só europeu. Era uma construção de tudo isso em função dos europeus que iriam viver nas Américas. Continua-se tendo o pensamento de que os povos que aqui estavam não eram verdadeiros seres humanos e que por isso poderiam ser mortos, poderiam ser escravizados, catequizados, em função daquilo que eles acreditavam. As colônias espanholas, elas tinham uma busca de extensão, então queriam aumentar as terras de conquista, os portugueses também. Mas para fazer isso, eles iam construindo cidades, iam estruturando o sistema dentro das colônias com um planejamento urbano, né, com uma construção de cidades que poderiam atender aquelas pessoas que fossem viver ali. E tudo em busca atrás da centralização em volta de Castela, que era o reino, que depois vai ser um dos reinos que vai originar a Espanha, mas com a busca dessa centralização aí na gestão, através de Castela, de todas as colônias americanas que eram colônias espanholas. Já a América Portuguesa, ela era mais desorganizada. A colônia portuguesa, ela visava exploração comercial sem pensar no amanhã. Parece muito com a gente hoje, né? Sem pensar no amanhã, sem pensar sobre o desenvolvimento, a elaboração de construções. Era uma colonização a partir de territórios que eram explorados, exauridos, e aí se partia para outro território. Não se preocupava com urbanização, até porque os portugueses inicialmente não queriam ficar aqui. E muitos dos exploradores que vinham para o Brasil para poder explorar as nossas terras, eles só tinham a intenção de esgotar, de buscar riqueza e depois voltar para a Europa. Não existia uma intenção de ficar aqui, né? Aí o Sérgio Buarque de Holanda, ele fala que existia dois tipos de colonizadores: os aventureiros, que não queriam ter um trabalho regular ali, buscavam novas terras e desenvolver isso, e os trabalhadores, que eram aqueles que queriam vencer, construir ali naquele novo mundo um sonho americano de construção desse pensamento. Eu sei, gente, que quando eu faço essas comparações, fica parecendo que eu estou exaltando algum tipo de colonização. Não estou exaltando nenhum tipo de colonização. Toda colonização é violenta, genocida. Tranquilo? Mas existia uma diferenciação entre o ladrilhador espanhol, que fazia um planejamento, se preocupava com urbanização, e o português,
que era simplesmente o sem plano, que explorava e era deixar a vida me levar, né, de acordo com aquilo que pareça interessante. A gente ainda carrega muito dessa raiz do colonizador-semeador. A economia colonial, ela era voltada para a monocultura, então sempre se tinha a eleição de algo que seria extremamente explorado e desenvolvido nas terras, estou falando especialmente do Brasil, né? Pautada num sistema econômico que era escravagista, então era através da escravatura que se tinha todo o sistema de exploração econômica, de busca de riquezas, sempre se buscando um grupo de pessoas que fosse desumanizado, coisificado e precificado para poder servir toda a elite que não gostaria de colocar a mão na massa. A exploração daqueles produtos que eram tropicais, mas que ao mesmo tempo também tinham valor para eles, num sentido de exploração, e uma valorização extremada do patrimonialismo, né? Que é aquela noção de valorização do econômico, da busca de riquezas, tanto no âmbito público, para trazer riquezas para o Estado português, quanto também no âmbito privado, aqueles que investiam em terras e que buscavam o seu enriquecimento nesse novo mundo. Existia, no caso, uma tentativa de implementação de uma ordem jurídica burocrática nos moldes de Portugal. Mas acontece que essa tentativa de organizar juridicamente esse sistema acabou não dando certo, porque a busca incessante do lucro acabou desorganizando a relação. Então, por mais que eles tentassem estabelecer aqui no Brasil um sistema que pudesse se organizar juridicamente, ter uma lógica, a busca desenfreada pelo lucro desse patrimonialismo colonial acabou não permitindo que se organizasse juridicamente essa exploração. Existia muito, o José Murilo de Carvalho fala que uma das principais características do colonialismo português no Brasil era o mandonismo, que era o estabelecimento de estruturas oligárquicas e personalizadas de poder. Então a gente tinha aquela que a gente chama hoje no senso comum de cultura do capataz. Tinha sempre o que mandava, o chefe, o coronel, que fiscalizava, e caso não houvesse fiscalização, o serviço não era feito. Essa exploração, inclusive esse mandonismo, ela era muito violenta, né? Podendo se castigar o escravo que não tivesse uma boa produtividade, inclusive com castigos físicos, com a perda da própria vida, e com uma noção de estabelecimento de escalonizações de fiscalização. Então você tinha o dono da propriedade, aí tinha o capataz, aí tinha o escravo que era o mais importante e que vigiava o menos importante, como se fosse um vigiando o outro para ter certeza de que nesse sistema de mandonismo, que vem de mandar, essa estrutura oligárquica e personalizada de poder iria se sustentar, né? Isso levava a muitas arbitrariedades, em função da violação da dignidade humana, da imposição de vontade de um grupo sobre o outro, né? E inclusive de manipulações que aconteciam em função dessa cultura do mandonismo. Não sei vocês, mas às vezes as relações de emprego elas ainda repercutem muito, não sei se vocês concordam comigo, mas as relações de poder elas repercutem muito desse mandonismo, né? Porque aí a gente vai perceber que, por exemplo, tem muitas pessoas que só vão trabalhar se estiverem sendo fiscalizados pelos seus chefes. E os chefes também, de um ponto de vista de trabalho, também só vão trabalhar se tiver que prestar contas de resultados da sua atuação. Caso contrário, a gente fica num sistema que parece que a gente não sabe o que fazer conosco, em função dessa necessidade de precisar viver numa cultura de constante mandonismo, fiscalização, subordinação, habitualidade, né? São algumas características, inclusive,
oriundas do direito do trabalho: pessoalidade na prestação do serviço, habitualidade, remuneração, no caso tinha remuneração. Nessa época que grande parte dos exploradores econômicos não recebiam, dos explorados econômicos não recebiam financeiramente pelas suas atuações. Esse mandonismo vai trazer várias consequências, como o coronelismo, o clientelismo. A gente tem muito clientelismo hoje em dia, né? A ditadura do cliente. Estruturas de favor que são montadas, eu faço para você, você faz para mim. A própria noção hierárquica do militarismo, tudo isso vem dessa origem histórica do Brasil colônia, que tinha como fundamento aí esse mandonismo. Então é muito interessante a gente pensar de onde que vem a nossa forma de pensar, de se estruturar e de analisar a história. Outra característica importante era o escravismo, que estabelecia um mecanismo de exploração da riqueza que não gastava nada com mão de obra de trabalho. Por quê? Porque se colocava para trabalhar os considerados não humanos, aqueles que eram levados à condição de animais, a burros de carga, para poder trabalhar para quem tinha as características europeias que permitiam que explorassem poder, né? E aí a gente vai ter como característica desse escravismo a exploração da monocultura, os grandes latifúndios, para poder se explorar através da mão de obra desses escravos a terra de forma cada vez mais contundente, né, para se fortalecer aí o poder econômico e, consequentemente, se tiver dinheiro, se investe em poder militar. Investindo em poder militar, investe em novas navegações, investe em arma, invade as outras terras e vai buscando assim cada vez mais hegemonia. Essa história vai se repetindo, né, gente? Como que a história vai se repetindo aí? Bom, pensar sobre isso é muito interessante, principalmente para a gente entender como que essas características que são fundamentais do Brasil colônia, elas ainda têm muita repercussão até hoje, nessa relação das hierarquias de poder, dos preconceitos e dos grupos que são excluídos até hoje em função desses instrumentos históricos, da noção de que alguns grupos parece que são legitimados para serem explorados, usurpados, violentados, e como que a gente ainda padece com essa história tão manca que a gente tem de uma verdadeira autonomia e respeito das diversidades. Na próxima aula, a gente vai, antes de entrar nas discussões das constituições brasileiras e do andamento aí da história do Brasil pós-independência, que a gente vai discutir essa independência também, a gente vai falar, eu vou dar uma aula para vocês sobre o pensamento da relação de globalização em Milton Santos, que a gente vai discutir desde a época da invasão das Américas até hoje, como que essa relação de imposição de um pensamento, de um grupo, de um Estado, que se coloque como mais importante, melhor, faz com que certos grupos repercutam e repitam esse parâmetro do pacto colonial. Muito obrigada pelas discussões. Por favor, comentem o vídeo, coloca para mim no Canvas, no YouTube, o que vocês quiserem comentar e falar. Sinto muita falta de vocês para a gente fazer o diálogo, principalmente nessas disciplinas que são teóricas, né? Mas que a gente consiga aí repensar o direito sob uma ótica que não leve em consideração só aquele que ganha a guerra, aquele que violenta, aquele que pratica invasões, mas todos, né? Que a gente respeite as diferenças de forma não colonizadora, permita que as diferenças existam, para as pessoas não perderem suas identidades culturais, mas também lute por uma igualdade no acesso a direitos e no tratamento de todos os grupos como sujeitos de direitos igualitários. Muito obrigada pelas discussões. Até a próxima aula. Tchau, tchau!